A paz do Senhor Jesus, paz de Cristo, Igreja Plenitude Cristã, amada igreja no mundo inteiro, né? Especificamente aqui o nosso ministério Plenitude Cristã de Angola, Plenitude Cristã de Portugal, do Brasil, especificamente da Bahia, Plenitude Cristã da Rússia. Mais uma vez estamos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estamos no terceiro dia de jejum e oração, onde estamos a consagrar o ano a Deus. Estamos a consagrar o ano ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Meu querido, meu príncipe, minha princesa, hoje nós estamos a consagrar o mês de março. Nós estamos a consagrar o mês de março como sendo o mês da sensibilidade. Mas vamos trocar essa palavra sensibilidade e vamos colocar discernimento, ok? A sensibilidade é o quê? Antes de eu ler o texto bíblico, deixa eu te explicar algo. A sensibilidade tem a ver com aquela capacidade de percepção aguda de alguma situação. Sabe? Aquele toque, aquela capacidade aguçada, eu percebi rápido aquilo. Então, isso no espiritual, ou em termos espiritual, é o que nós podemos chamar de o discernimento espiritual. A sensibilidade é a alma, que ela produz mais, ela tem a capacidade de perceber emoções, ok? Mas o discernimento espiritual, ele discerne não só situações emocionais, mas como discerne tudo que está a acontecer à volta da pessoa ou em torno da igreja, aquilo que não se consegue perceber aos olhos naturais ou com a percepção da alma. Então o Espírito Santo dentro da pessoa, ele discerne, e logo ao discernir ele interpreta aquela situação que está a acontecer. Então nós estamos a consagrar este ano de 2021, especificamente o mês de março, como sendo o mês da sensibilidade, o mês do discernimento. Olha só a sequência de como o Espírito Santo foi nos levando a entender o significado de cada mês, a entender o porquê que cada mês um liga ao outro, um puxa pelo outro, né? O mês de janeiro, normalmente nas gírias costuma-se dizer que é o mês da dificuldade, é o mês onde tudo falha, e é o mês que parece ser o mais comprido do ano, por causa do que acontece em dezembro. Então é no mês de janeiro que você tem que firmar a tua obediência. É no mês de janeiro onde você tem que mostrar que você é fiel a Deus, que você obedece a Deus em tudo. A obediência, ele vai te fazer, vai te remeter à paz. Quem obedece tem paz. Então o mês de fevereiro, ele é o mês consagrado ao mês da paz. Consagrar o mês de fevereiro como sendo o mês da paz. E o mês de março é o mês da sensibilidade. Se eu obedeço, eu tenho paz. E se eu tenho paz, eu vou me tornar uma pessoa sensível. Eu vou me tornar uma pessoa com discernimento. Porque quem obedece e tem paz, ele discerne as coisas de Deus. Ele discerne como as coisas estão e como as coisas vão acontecer. Então eu quero te levar a entender que nós não estamos a consagrar o ano aleatoriamente. Nós não temos os meses aleatoriamente. Nós não escolhemos os meses por escolher. Não. Oramos,
jejuamos, buscamos direção de Deus. Deus, o que é que significa janeiro? O que é que tem em janeiro? E isso foi em 2008, quando Deus nos levou a entender essa dimensão. E até hoje as coisas têm funcionado na minha vida e na vida de muitos outros que Deus tem abençoado. Então, no mês de março, como sendo o mês do discernimento, o mês da sensibilidade e discernimento espiritual, ok? Sensibilidade, alma, discernimento, o discernimento nós chamamos de aquilo que se discerne espiritualmente, ok? Então, se você está sensível, você discerne. Se você está sensível, você vai discernir as coisas de Deus. Deixa eu ler aqui o texto bíblico, então, vamos ler juntos, né? O texto bíblico. Você aí também, que tem acompanhado esse nosso trajeto lindo, essa nossa etapa maravilhosa. Olha aqui no livro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, quando Deus fala para Ezequiel o que ele ia fazer com o povo. O que ele havia de fazer com o povo. Então aqui no versículo 25, eu vou ler na linguagem de hoje, aqui no versículo 25, capítulo 36, Deus fala o seguinte: borrifarei, ou seja, lavarei, vou limpar, vou lavar, borrifarei água limpa sobre vocês, e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso, obediente. Ou seja, no versículo 27 ele diz: porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos. Ou seja, a sensibilidade, ela só é possível dentro de uma comunhão plena com Deus. O discernimento, ele vai criar a capacidade sobrenatural de você perceber as coisas. Essa sensibilidade de espírito, que nós podemos chamar de discernimento espiritual, ok? Para ser mais na compreensão melhor, ok? Sensibilidade de espírito, ok? Sensibilidade espiritual ou discernimento espiritual. Então, ela vai fazer o quê? Só é capaz através do Espírito Santo. Porque Deus fala aqui na palavra: eu porei neles o meu espírito. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis. Só é possível você obedecer a Deus através do Espírito Santo. Por você próprio não consegues obedecer a Deus. Se você tem vivido uma vida de desobediência total, então eu quero dar um recado no mês de março que estamos a consagrar. Você não tem o Espírito Santo. Porque quem obedece a Deus, quem vive a obediência a Deus, ele só obedece por causa do Espírito Santo que está dentro dele. E quem é desobediente constantemente ainda não se converteu, ainda não recebeu o Espírito Santo dentro dele. Ainda não é mesmo um cristão que se arrependeu e se rendeu completamente a Deus, porque ele ainda faz o que ele quer. Ele ainda vive do jeito dele: eu sou assim, eu penso assim, eu falo do jeito que eu quiser, eu não concordo com isso, não concordo que ele faz a obra de Deus na carne, do jeito dele. Ele não tem sensibilidade espiritual, não tem discernimento espiritual, é alma, é carne.
Por isso é que nesse texto, no mês de março, nós juntamos com Gálatas 5, do 16 ao 22, onde falamos do fruto do Espírito. Ok? Fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, discernimento, domínio próprio. Ou seja, se as coisas do Espírito, se não fluírem em nós, não é possível você dizer: não, eu tenho domínio próprio, eu consigo organizar bem, eu tenho domínio. Não, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito Santo. Você não consegue amar como Jesus amou se o Espírito Santo não estiver em você. Você não consegue viver na dimensão do amor de Deus se o Espírito Santo não estiver em você. Sabe por quê? Porque o amor tudo suporta, tudo crê. O amor não tem fronteiras. O amor é benigno, o amor é sofredor. E isso só é possível na vida daquele que tem o Espírito Santo. Então, a sensibilidade espiritual é que vai provocar tudo isso. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de verdade e pedimos que o Espírito Santo entre em nós e seja selado dentro de nós, então há um processo acontecer na tua vida. Há um processo acontecer na tua vida. Então, esse mês de março é o mês da sensibilidade espiritual. É o mês do discernimento. É o mês que nós consagramos a Deus. Mas por que discernimento? Ok, janeiro, mês de obediência. Fevereiro, mês da paz. Março, mês da sensibilidade, do Espírito Santo. Discernimento, olha, é mais ou menos no mês de março. Que lá no Egito, quando aconteceram as 10 pragas, quando Deus fala para o povo de Israel fazer a Páscoa, quando Deus fala para o povo de Israel fazer a Páscoa, foi mais ou menos nessa altura do mês de março. O povo, então, foi capacitado pelo próprio Deus, com sensibilidade espiritual, para fazer o ritual da Páscoa, ok? Para fazer o ritual da Páscoa, obedecendo a Deus, fazendo aquele ritual do sangue nos umbrais das portas, para que eles se tornassem, naquele momento, o povo selado como o povo de Deus. Então não é aleatório que nós escolhemos os meses, não. O próprio Espírito Santo foi orientando isso. Então eu quero partilhar essa realidade contigo, meu príncipe e minha princesa. Eu quero partilhar esse ensino contigo. Presta atenção. Deus é Deus sério. Deus é Deus sério. É Deus de amor, Deus de justiça, Deus de paz. Mas é um Deus muito sério, muito organizado. Por isso, eu quero orar por ti nesse mês de março. Consagra o mês de março a Deus. Pede para que Deus te dê sensibilidade. Pede para que Deus te faça com que o Espírito Santo te encha de discernimento. Olha, a maior vitória do cristão é quando ele discerne as coisas. Quando ele consegue discernir as coisas, ele não falha muito. É raro o cristão que discerne falhar. Vamos orar. Vamos glorificar a Deus. Vamos fazer com que o mês de março seja um mês onde toda a sensibilidade flua na tua vida, em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia, Senhor. Por esse terceiro dia de consagração do ano. Por esse terceiro dia, meu Pai, em que nós estamos a consagrar o mês de março a Ti, Senhor. Como sendo o mês da sensibilidade espiritual. O mês do discernimento, meu Pai. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus.
Estenda a tua mão sobre a tua igreja. Estenda a tua mão sobre cada membro da plenitude, sobre cada irmão de outros ministérios que estão a acompanhar, que estão a jejuar, que estão a orar conosco, Senhor, consagrando o ano a Deus. Manifesta a tua presença em cada família, manifesta a tua presença em cada lar, ó Deus, no trabalho, nos negócios, nos projetos, tudo que os teus filhos estão a projetar, estão a organizar, glorificando para a honra e glória do teu santo nome. Estenda a tua mão, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa e repreenda o devorador, o migrador na vida desse povo que se chama pelo teu nome. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Dá-nos sensibilidade, Senhor. Dá-nos discernimento. Ajuda-nos a termos discernimento, Senhor. Principalmente para discernirmos que época é essa que nós estamos a viver. Que tempos são esses que nós estamos a viver. Oh Deus, à luz da tua palavra, Senhor, dá-nos um verdadeiro discernimento, meu Pai. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. E eu declaro que o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida, sobre a tua igreja, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja espalhada aqui na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Estamos juntos no terceiro dia. Tenha fé, jejua, ora, que Deus vai te dar a vitória.